Fala, minha gente, chegamos, boa tarde. Muito boa tarde, meus amores. Começando o seu Entre Família, estamos por aqui juntinhos ao vivo até as 4 da tarde. E vamos juntos conversando com você e falando sobre assuntos que fazem parte da nossa vida, até aqueles que a gente não quer que façam parte, mas a gente enfrenta com essa leveza e a esperança que Deus nos dá por meio da sua palavra. Verdade, alguns assuntos fazem parte da nossa história, mas aquela história que a gente quer deixar no passado, não quer relembrar, não quer trazer à tona, mas vai ferindo. Mas ela se recusa. Ela se recusa a ficar escondidinha, né? Como, por exemplo, as marcas da violência sofrida na infância, nos primeiros anos de vida, como que essas marcas sofridas na infância, essa violência na infância vai aparecer em outras fases, em outros momentos da vida. Como que pode vencer as memórias, as tristezas, as dores de uma violência sofrida no ambiente familiar? Você sabe que alguém um dia falou que o maior azar do ser humano foi ter nascido criança. De tão impactante que é esse processo de infância em tudo na nossa vida, né? É o tablado solado que você vai caminhar pelo resto da sua vida. E a gente precisa cuidar muito, muito disso, né? E voltar é preciso repensar, ressignificar. E quando a gente fala de transformação, de ser uma nova criatura, nada fica de fora. Verdade. E vem a nossa parte também em fazer as escolhas, né? Porque traumas, talvez todo mundo deve ter vivido algum trauma aí na infância, e até mesmo dentro da própria família podem ter rumos bem diferentes, né? Um segue um rumo, outro segue outro rumo totalmente oposto, diferente, mas aí vai, né? Da nossa escolha e perseverança ao lado de Deus, porque só Ele que pode ressignificar a nossa vida. Caso contrário, a gente vai buscando em várias outras fontes que só vão trazer a destruição. E tem uma história da Leide, pastora Leide. A história do Josebias, um testemunho que fala sobre dor, mas principalmente sobre cura, perdão, fé e a possibilidade de formar uma família saudável apesar das feridas do passado. Josebias está aqui juntamente com a sua filha para contar a sua história. O nome da sua filha é, produção? A Joeli. Joeli está aqui com a gente. Muito bem-vindos, viu? Vai participar da nossa conversa também a psicóloga e psicanalista Sandra Barilli, que entra aqui no programa de hoje também, contribuindo, nos ajudando, dando orientações para a gente poder se posicionar diante de um programa tão sério e que carece de esperança. E tem também a sua interação, viu? Você pode compartilhar com a gente. Hoje é o dia de você abrir aí o seu coração também. Não quer se identificar? Você não precisa se identificar, mas conta pra gente aí se vivenciou algum trauma no passado, alguma situação ali de abuso, e você vem trazendo isso ao longo da vida. Você vai poder contar a sua história. Já já a gente passa o contato, tudo certinho, para ter a sua interação por aqui também, tá bom? Muito bem. Pausa bem rapidinho, já estamos de volta com você. Até já. Bom demais ter você juntinho com a gente nessa tarde de terça-feira, hein? Pois é, terça-feira, hoje dia 3/3. E aí, já estamos acelerados aí, viu? 3/3 de 2026, sabe o que isso significa? Nada. Absolutamente. Vamos juntar os números e ver o que isso tudo significa. Que já está, que é a segunda parcela do IPVA. É verdade, hein? Verdade. Hora certa, hein? São 14h34 pelo horário de Brasília. Abraço pessoal de Campo Grande, pessoal do Amazonas, do Pará e pessoal do Acre, que acompanha a gente por aí também. Hoje, em especial, abraço para essa galera aí, viu? Obrigado pela companhia de sempre aqui na Novo Tempo. Muito bem, a violência contra crianças e adolescentes deixa marcas profundas, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, milhares de casos de violência infantil são registrados todos os anos no Brasil. Os especialistas alertam que muitos outros permanecem em silêncio por medo, vergonha e culpa e até por cultura, por achar que violência faz parte do educar. É assim mesmo, o que não é. Pesquisas em psicologia dão conta de que traumas vividos na infância podem se manifestar na vida adulta por meio de ansiedade, distúrbios do sono, comportamentos compulsivos, dificuldade de relacionamento, que é muito comum, e medo de construir vínculos afetivos. Ainda assim, a ciência e a prática clínica mostram que é possível ressignificar a dor, buscando ajuda, cura emocional, interrompendo os relacionamentos que são os causadores neste ciclo de violência, e nós vamos tratar dos aspectos envolvidos, mas em busca de considerar
Como é que a gente sai de um ciclo de sofrimento, de dores, de sangramento, que tem gente sangrando ao longo da vida, a encontrar-se curado, restaurado, ao ponto de ter a sua família quebrando este ciclo, deixando para o passado e vivendo um novo tempo com esperança e muito amor. Eu quero dizer algo bem sério para você que está nos assistindo e que deve passar pela sua mente como fundamento em todos os segundos do programa. Não faz parte da lógica do Evangelho dizer para uma pessoa que está em sofrimento o que ela deve fazer. Faz parte da lógica do Evangelho interferir. Não existe nenhum processo de cura e salvação que começa com o perdido. Não existe. Sempre começa com um Salvador e os agentes de salvação. Então, se a gente pode olhar, ouvir 1000 histórias e alguém pode estar ouvindo assim, mas eu não passei por isso. Mas você, portanto, é a mão que se estende por aqueles que não vão sair dessa sozinhos. Sempre, sempre. É verdade. Quer participar com a gente? Manda a sua interação aqui no nosso WhatsApp, 12983150249. Repito aí, se você teve algum trauma que você traz aí da sua infância, algum abuso, alguma situação ali que faz com que você fique revivendo em vários momentos da sua vida, talvez não compartilhou com ninguém ou compartilhou com uma pessoa ou outra, mas fica com aquele medo de o que vão pensar de mim, o que vão falar sobre mim. Compartilha com a gente, não precisa se identificar, ou se você já conseguiu superar isso, conta pra gente como você conseguiu superar também, tá bom? 12983150249. Queremos a sua interação por aqui, tá bom? Falando em você, junto com a gente aqui na Novo Tempo, aproveito para trazer para você que está sempre acompanhando aqui o Entre Família, mais uma vez, reforço esse material que já está fazendo a diferença na vida de milhares de famílias. Porque, olha só, a revista Lar Docilar, ela vai tratar de assuntos como esse que a gente vai conversar hoje aqui no Entre Família, traumas, pois é, aqueles traumas vividos aí no passado e que, aquelas feridas, né, emocionais que vivem vindo à tona e a gente não consegue curar essas feridas e acaba machucando outros que estão à nossa volta também, porque tem algo que não foi resolvido. E aqui traz um ponto que é muito importante nessa virada de chave, o perdão. Pois é, o perdão, ele é essencial nesse ponto aí também, tá bom? Você vai entender todos esses aspectos, transformando a nossa casa em um lar, um lugar onde há amor, onde há empatia, onde há diálogo. Entre em contato com a gente, peça sua revista Lar Docilar agora mesmo. O telefone já aparece aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. A nossa equipe entra em contato com você, ou melhor, você entra em contato com a gente, a nossa equipe vai te responder, fazer o seu cadastro e enviar gratuitamente essa revista aí na sua casa. Gostou? Então peça agora mesmo, você não paga para receber essa revista e nem para não paga pela revista e nem para receber a revista aí. O frete você não paga também não, tá? É tudo de presente para você, tá? Entre em contato. 0, operadora 12 21 27 31 21. Essa sua. A gente anunciou e agora é o momento que a gente vai se conectar todos nessa história, né? Entender como que isso na vida real funciona muito mais do que uma teoria. Eu quero receber o nosso convidado de hoje, que é o Josebias, que vai entrar aqui para o nosso espaço da sala. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua disposição. Vem aqui com a gente para a gente conversar sobre essa sua história, que se você está aqui para contar a história é porque ela teve um final diferente do começo. Bem-vindo. Bem-vindo, Muito boa Josebias. tarde, Josebias. Boa tarde. Por onde começa essa história de dor que você carregou durante muito tempo até encontrar um tempo de cura e restauração? Então, irmã, boa tarde a todos. Eu vivi de uma família, podemos dizer assim, muito desestruturada. Pra vocês terem uma ideia, meu pai casou 3 vezes. Né? Eu sou filho do primeiro casamento do meu pai. Quando eu tinha aí, acredito, essa foto aí que está aparecendo aí, foi mais ou menos nessa época que meu pai, ele separou da minha mãe. E nós ficamos em 3 filhos. E até então, no começo, nós
ficamos um tempo com a minha mãe, depois ela deixou a gente aos cuidados da minha avó materna, da minha avó paterna, desculpa, a mãe do meu pai, que é o que eu tenho de referência na minha cabeça de bondade, de coisa boa que aconteceu na minha infância, foi o período que eu passei com a minha avó, que a gente chamava ela carinhosamente de Mãe Bill. Mãe Bill. Mãe Bill. Mas, nesse inteirinho, a gente pequeno, o meu pai, ele casou novamente. E quando ele casou novamente, ele tirou a gente da casa da minha avó, da mãe dele, né? A minha mãe já tinha ido lá e tinha escolhido ficar com a minha irmã, somos 3, 2 homens e uma menina, né? Uhum. A minha mãe levou a minha irmã para criar, e eu e o meu irmão, mais velho, ficou com a minha avó. Só que aos cuidados da minha avó, meu pai chegou e tomou a gente lá da casa da minha avó e levou para essa nova esposa, né? Esse novo matrimônio que ele tinha construído. E aí foi quando começou tudo o nosso sofrimento, porque essa pessoa, essa nova esposa do meu pai, ela não nos via com bons olhos, né? Ela viu 2 crianças que não eram filhos e que talvez a gente tivesse meio que atrapalhando, não sei, hoje eu penso assim, que talvez a gente fosse um empecilho no casamento dela, né? Ela via na gente a imagem da minha mãe, talvez, não sei. Qual era a idade que vocês tinham, mais ou menos, você e seu irmão, quando foram morar com seu pai? Eu não tenho bem assim certeza, mas eu pelo menos, eu tinha menos de 2 anos. Certo. Eu tinha menos de 2 anos. Foi bebê. Era, isso. O meu irmão, ele é um pouco mais velho do que eu, o que está no chão ali na foto, eu sou do braço da minha mãe. Então, ele já tinha um pouquinho mais velho que eu, 1 ano e pouco, uns 4 anos, por aí. E quando a gente chegou lá, a gente começou o sofrimento. Que tipo de sofrimento? Físico, gritos? E o seu pai, ele estava presente? Ele também participava do sofrimento de vocês como filhos? Foi boa essa pergunta, irmã. Vê bem, sofrimento, tudo que você imaginar. Físico, principalmente. Psicológico, todos os abusos. Meu pai, ele viajava. Meu pai, ele trabalhava fora. Geralmente, ele passava 15 dias, passava o final de semana em casa e a gente ficava totalmente aos cuidados dela. E na presença dele, ela aliviava, ela não... Mas quando ele saía, era muito sofrimento. A gente sofria, apanhava muito. Pra vocês terem uma ideia, eu apanhava quase todos os dias. Uau. Não existia um motivo para apanhar. Qualquer motivo era motivo. Eu acho que o fato de respirar, a gente vivia com fome. Ela tinha os filhos, depois ela teve os filhos dela com meu pai. Então toda a comida, tudo de bom era para eles. Certo. Enquanto que eu e o meu irmão, a gente ficava com os restos. Então a gente apanhava, eu fugi de casa pequenininho, fugi de casa 2 vezes. Eu lembro que a primeira vez que eu fugi de casa, por conta de uma pisa que ela ia me dar, uma surra, eu fugi tão pequeno, eu não me lembro a idade, mas eu lembro que eu fugi de cueca, eu fugi de cuequinha, de tão pequenininho que eu era. Eu dormia em cima de um pé de caju, eu lembro-me, e sabe, são lembranças tão vivas, que se você me perguntar o que eu comi ontem, talvez eu não saiba te responder. Mas se você me perguntar sobre coisas que aconteceram comigo há mais de 50 anos atrás, é como se tivesse acontecido hoje, na minha mente. Então era muita pancada, apanhava, porque como a gente vivia com muita fome, passava muita fome, então a gente vivia roubando comida dentro de casa, pacote de bolacha, ia sempre, sabe? Onde a gente sabia que tinha uma comidinha escondida, quando não tinha ninguém, a gente ia lá, e quando ela pegava a gente, aí a gente apanhava muito por conta daquilo. Era muita pisa. Sem falar, a gente tinha que, antes de dormir, tinha que ir para a cama e alisar e fazer algumas coisas que realmente, para a gente que era criança na época, não entendia, não sabia, mas
de todas as lembranças e surras e sofrimento que eu lembro, a pior de todas, que para mim é difícil falar, é muito difícil. E durante anos eu não falei isso para ninguém. Durante muitos anos eu guardei isso dentro de mim. Eu lembro que quando eu pequeno, eu tinha um problema. Eu fazia cocô na roupa. Eu não me controlava, não sei se era psicológico, se era na questão fisiológica, né? Mas eu já amanhecia, quando acordava de manhã, estava feito. E aí ela batia muito quando isso acontecia. Ela saía levando aos chutos e pancada, e ela ameaçou. Ela disse: a próxima vez que você fizer isso, você vai comer. Eu vou fazer você comer. E ela não estava brincando. E aí eu fiquei com medo e eu fui dormir naquela noite. E eu pedi a Deus: Senhor, não deixa eu fazer isso hoje, porque eu sabia que ela ia fazer. E eu lembro-me que eu acordei de manhã, eu passei a noite quase sem dormir, com medo de dormir, porque eu sabia que se eu dormisse, podia acontecer. Mas peguei no sono e quando acordei, estava feito. Acordei. É incrível que isso faz tanto tempo e ainda hoje eu lembro, quando ela entrou dentro do quarto, que sentiu o cheiro, né? Já sentiu o cheiro no quarto. Ah, essa desgraça já fez de novo. Agora você me paga. E saiu me arrastando. E eu lembro-me do banheiro, frio, as paredes. Eu lembro do detalhe das paredes. Eu lembro da textura daquilo, do sabor. E ela fez eu comer tudo. Meu Deus. E eu lembro-me que eu pegava aquele calçãozinho e colocava na boca, debaixo de um chicote, e ela batia e dizia: come, você vai comer, sua desgraça. Come, desgraça. E eu comendo aquilo. E até hoje eu sinto a textura, sabe? E aquilo marcou tanto que até um tempo desse, eu depois de adulto, casado, já com filhos e tudo, eu acordava de madrugada e na minha casa até hoje, se você chegar, você vai ver, no banheiro eu guardo um enxaguante bucal de 1 litro, aqueles dos maiores que tem no mercado, eu compro. Eu acordava de madrugada com sabor na boca, com gosto, em pesadelos horríveis, mesmo depois de adulto. E eu corria para o banheiro e eu gastava um enxaguante bucal inteiro. E eu ia, me ajoelhava e orava e dizia: Pai, por favor, Deus, tira isso da minha cabeça. Josebias, a gente quer ainda ouvir, e talvez o programa seja pouco para a gente ouvir, até das perguntas que a gente vai formulando enquanto te escuta. Quanto tempo mais isso durou? Até que idade você foi submetido a essa tortura? Em que momento seu pai tomou conhecimento do que acontecia na ausência dele? Ou o que acontecia na presença dele, se vocês sofriam menos quando ele estava? Ainda saber por que você se submete a contar essa história hoje publicamente. Alguém que não compreender o porquê você se permite contar essa história pode pensar em revitimização, em voltar à dor, ao sofrimento outra vez, mas até isso tem um significado na disposição do Josebias de falar. Nós vamos para o intervalo.
Na volta nós vamos continuar ouvindo e também vamos receber a Sandra Barilli, que é doutoranda, especialista na área de trauma e compreendendo um pouco mais dos mecanismos, como este que ele descreve agora, de até bem pouco tempo ainda acordar com um sentimento, com o sentido de quem talvez ainda estivesse voltando àquele lugar de sofrimento, de comer as próprias fezes sob o chicote da sua madrasta. Nós vamos para o intervalo e voltamos com você ainda. Temos muito que nos fazer pensar sobre a que ponto chega um ser humano fazendo o outro tão sofrido assim. Até já. Estamos de volta por aqui no Entre Família. Uau, a gente foi para o intervalo com o estúdio todo aqui, produção em silêncio, história impactante, trazida pelo Josebias, contando para a gente história forte, fortíssima. E acredito que muita gente do outro lado ali ficou parado frente à televisão para ouvir essa história e talvez entender alguns traumas que já viveu e está pensando, e agora? O que eu faço diante desses traumas que eu vivi também? Fica com a gente, tá? A gente está no comecinho ainda do programa. Darleide Alves conversa agora com Sandra Barilli, é isso, Darleide? Isso, Sandra Barilli, que é especialista em trauma, psicóloga, doutoranda nesse tema. E a gente convida para cá, ela que fala lá de Goiás. Mas como é bom que a internet aproxime a gente. Bem-vinda mais uma vez, amada. Obrigada, Darleide. Que bom poder estar aqui com vocês. E ouvindo aí também, né, essa história do Josebias. E é uma história que comove a todos, né? E enquanto ele falava, Darleide, eu estive aqui pensando nessas pessoas que provocavam esse mal para ele. Essas pessoas, elas usavam a criança como um objeto de descarga das próprias frustrações da vida. Mas todo esse peso sobre uma criança, isto é muito traumatizante. O que a gente chama de trauma? É essa marca, esse registro que fica. Agora há pouco, antes de sairmos para o intervalo, após o Josebias contar uma parte importante, marcante do que foi aquele tempo de dor sofrido, eu perguntei o que foi que o levou a falar. E ele ainda vai contar sobre isso. Por que hoje ele conta isso da maneira como faz? Mas, Sandra, o que a gente chama, diante de uma dor tão profunda, de um trauma estabelecido, de revitimização? Contar, falar, de que maneira? Quais são os instrumentos, os elementos, as maneiras que a gente tem de voltar a um tema como estes, a um lugar de dor como estes, mas sem causar em quem conta novamente a mesma dor? Como é que a gente entende a revitimização? Quando você fala causar novamente a mesma dor, seria a possibilidade de uma retraumatização, né? O cuidado que precisamos ter para que não haja uma retraumatização com essas pessoas. O trauma, Darleide, ele é desenvolvido em função de vamos dizer assim, um conteúdo absurdo para aquela mente infantil, e essa mente infantil, ela não consegue colocar esses afetos em palavras, compreender o que está acontecendo. Então, este material, este conteúdo, né, essa memória, ela vai para um espaço, vamos dizer assim, que possibilita a vida continuar, de alguma forma, a vida psíquica, sem que essa pessoa morra com essas informações. Não necessariamente a informação do conteúdo em si, mas do afeto provocado por este acontecimento, né? Então, quando a gente fala de entrar em contato com esse material, é entrar em contato com a possibilidade desse afeto ser agora colocado em formato de palavras, de comunicação. E o afeto, ele é atemporal. Então, quando o Josebias fala, eu posso esquecer uma coisa que aconteceu ontem, mas estes fatos, eles ficam claros na mente. Porque o afeto, ele é atemporal. E foi algo extremamente marcante. Então, a presença ainda constante, ainda demonstra a necessidade de conseguir colocar em palavras
essa dor tão profunda que nem sequer ainda consegue ser significada, de tão intensa internamente. Num dado momento, Sandra, você pode ter ouvido também, enquanto o Josebias falava, de que até recentemente ele sentia como se estivesse ainda comendo as próprias fezes, como a sua madrasta o fez comer por conta de castigá-lo num dado momento. Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, não é, Josebias? O que isso significa de ele levantar na madrugada, adulto, casado, estou falando de há pouco tempo mesmo, de ele levantar e usar um enxaguante bucal, mas ele muitas vezes estava dormindo, ele acordava com aquela sensação. O que é isso? O que a mente faz? O que ela está trabalhando enquanto até mesmo ele está ou dormindo ou fazendo qualquer uma outra atividade, aquilo volta com tanta força? Darleide, olha que interessante, você pontuou algo muito assim, é importante. É bem provável que o Josibias, ele tenha comido algumas coisas durante a infância e ele não lembra de textura, ou às vezes não lembra até de sabor, mas neste aspecto em especial, mesmo estando dormindo, às vezes ele acorda e essa memória tão intensa dessa textura e desse sabor, aí está. Isso volta, Darleide, exatamente para uma tentativa do psiquismo de se colocar novamente no mesmo contexto e desta vez ter um desfecho diferente. Um desfecho de uma compreensão maior sobre o que aconteceu. Então, o trauma, ele ocorre exatamente sobre um conteúdo que ainda não foi compreendido em sua intensidade. E o nosso psiquismo, ele tem um processo natural de algo mais ou menos assim. Você comeu algo e isto não foi digerido. Tem que voltar para você mastigar mais um pouquinho para ver se desta vez vamos conseguir digerir. Então, esse retorno é uma tentativa natural do organismo de cura. Uau! Eu queria fazer uma pergunta para a Sandra, tem espaço? A história dele é uma história que a gente tem contornos de bizarrices. Então, são extremos. Sim, pastor. A gente olha assim e é uma violência em todos os níveis. Mas a gente sabe que quando a gente fala de um trauma, a gente não dá para medir um trauma como um barômetro, de que se passar Não. do nível, algumas pessoas assim. Então existe aquele elemento traumatizante, mas tem muita participação, né? A resposta do tipo de pessoa. Como que a gente pode pensar isso, Sandra, nessa proporção que pode ter? Porque eu posso ter gente que está me ouvindo e fala, mas eu nunca vou passar por isso. Mas pode ser traumatizado também por outro tipo de elemento ou outra significância nas nossas relações e como nós, enquanto protetores, pais, devemos pensar isso. Porque muitas vezes alguém pode pensar assim, tá, mas isso aí traumatiza. Mas existem outras coisas considerado de um grau um pouco menor que pode gerar um trauma profundo também, né? Como lidar com isso, com essa flexibilidade, se pode dizer assim? Pastor Aleixo, o que acontece é que a formação de um trauma, ela necessita de uma série de variantes. Uma das variantes é a idade. Quando ele disse 2 anos de idade, é bastante preocupante no aspecto de crescimento, de desenvolvimento humano e de traumas. Então, veja, para uma pessoa pensar, eu nunca passei por isso, mas eu passei por aquilo. E aí você diz, não tem como mensurar. O que acontece é que quanto menor a criança, menor a possibilidade de autodefesa do psiquismo. Portanto, piores as consequências. Então, quando nós pensamos no trauma em si, para fazer uma avaliação, nós vamos considerar o momento da vida em que isso aconteceu. Se já haviam ali algumas defesas para dar conta minimamente do que estava acontecendo. Também relacionada à repetição, à constância. E um outro fator extremamente importante é a questão, pastor, de apoio.
Se uma criança de 4 aninhos, ela passa por algo terrível, mas em seguida há um apoio de um outro ser humano que se aproxima e mais ou menos passa a ideia: eu estou vendo o que você viu, eu sei o que você passou, eu estou aqui com você. Então, essa âncora, esse apoio externo de um outro ser humano adulto minimiza em muito a questão do trauma. Então, nós não temos como comparar, porque cada situação ela é específica no aspecto do apoio que essa pessoa recebeu ou não recebeu. Pelo que eu estou entendendo, o Josebias já era uma criança abandonada desde o início, e isso contribui muito para um estado de sofrimento, e também muito jovem, né? Eu não sei se eu respondi o que você está desejando, mas a questão do trauma, ele precisa ser estudado pontualmente, porque alguém pode passar por uma situação parecida, mas em outro momento, com a variante de um apoio, e isso trará consequências de formas bem diferentes para um indivíduo e para outro indivíduo. Perfeitamente, Sandora. Respondeu perfeitamente a minha pergunta foi exatamente sobre isso que você disse, de que não há uma necessidade de ser um elemento com um teor tão profundo de violência para gerar uma ferida profunda. E é por isso que a gente tem que ser muito atento com proteção em qualquer circunstância. Exato. Porque a vulnerabilidade pode estar muito mais do lado de lá do que da força exercida do lado do opressor. Né? Quando surge alguém para ser essa âncora, como ela bem diz, essa voz, esse carinho, esse apoio, essa avó, que é a avó que o Jerebias tem como memória de ser assim o seu lugar de refúgio, de onde o tiraram, mas possivelmente seja essa lembrança de um cuidado maior que não permitiu com que o Jerebias não estivesse aqui contando essa história, o Josebias, mas contando outra. Muito obrigada, viu, Sandrinha? A gente se encontra no outro momento por aqui. Você é sempre muito bem-vinda. Um beijo. Beijo. Obrigada. Obrigado, Sandra. Amores, Muito bom. obrigada, meu bem. Vamos considerar com você que é muito possível que alguém do seu lado, ou você mesma, ou outras pessoas à volta, tenham memórias traumáticas, tenham feridas abertas ao longo da vida, nesse momento esteja retornando a algo vivido no seio familiar, separação dos pais, violência, agressividade, abandono, qualquer coisa, e isso faz o seu coraçãozinho ficar apertado, não é? Mas eu perguntei e isso já está posto aqui. Tem alguém que tem uma história muito dolorosa que escondeu por muito tempo. Ele tinha vergonha da história que viveu. Como se ele tivesse sido quem provocou aquele sofrimento todo. Ele tinha vergonha do que sofreu. Mas, pensando nisso, a gente considera que falar em algum momento, se perceber vítima e não algoz da própria história, vai fazer toda a diferença. Vamos estudar juntos sobre relacionamentos, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre mudança, transformação. Vamos buscar mais conhecer do que pode nos trazer esperança. A revista Lar Docilar pode ser um pedaço desse caminho que começa agora para você. Lar Docilar, como lidar com os traumas de família? Como lidar com as dores causadas do lugar ou vindo de pessoas que deveriam ser as nossas protetoras? O que fazer para salvar-se de uma crise assim? Como encontrar em Cristo Jesus a esperança? Como lidar com a necessidade do perdão? E desde agora a pergunta: perdoou ou não perdoou a madrasta? Nós vamos ouvir ainda essa história hoje, mas por agora, Lar Docilar. Liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Pede a revista Lar Docilar, vai chegar na sua casa gratuitamente. Gratuitamente. Perfeito. E a gente continua aqui a nossa conversa com o Josebias. E Josebias, conforme o tempo foi passando, você foi crescendo, né? E como que esse trauma que você viveu foi impactando na sua juventude, na adolescência, juventude e até mesmo na sua fase adulta já, depois que você já tinha sua família. Então,
trazendo ali, né? Daqueles momentos que você viveu, quais foram os impactos que você foi sentindo na sua autoestima? Como você se enxergava dentro desse contexto todo vivido? Então, irmão, como também a Darleide já perguntou, eu vivi até os 10 anos, entre 10 e 11 anos, sem conhecer a minha mãe biológica, né? Não conhecia a minha mãe biológica. E vivi todo esse contexto de sofrimento, detalhes bem frustrantes que não dá para inserir aqui no programa por conta do horário. Mas a gente, o meu pai, ele, embora não foi participante, mas a minha avó, ela tentou alertá-lo. Ela tentou avisar para ele, ao filho dela, né? Ela pedia a gente, me dê os meninos para eu criar. Esses meninos estão sofrendo. Eles estão tristes, a gente só vivia triste. Então, eu sou pai hoje. Eu sei o que é ser pai. E qualquer mudança de comportamento dos meus filhos, eu acompanhei meus filhos até a maturidade. Qualquer mudança de comportamento, quando chegava da escola, de coisa, eu percebia logo. Tinha alguma coisa errada. Eu ia lá, eu ia buscar, eu queria saber. E meu pai chegava maisinhos acuado e nunca buscou. E mesmo com o alerta da minha avó, a mãe dele, dizendo, me dê os meninos, fulana tá maltratando esses meninos. E ele dizia, não mãe, né, não, esses meninos diz que são levados mesmo, mas ela gosta dos meninos e tal. Ele não ouvia a própria mãe. Então a gente ficou nesse dilema até, eu até os 10, 11 anos. Uhum. Quando a gente começou ficando mais assim, crescidos, né? O meu irmão, o que faleceu, o meu irmão, ele dizia direto, a gente conversava junto. E ele dizia, quando eu crescer, eu vou matá-la. Eu vou matar ela. Eu vou matar ela dormindo. E eu dizia, não vai fazer isso, não faz isso. E ele botou na cabeça isso. E aí, eu lembro-me, a gente morava numa região muito fria, lá em Pernambuco, uma cidade chamada Taquaritinga do Norte. É uma cidade, fica em cima de uma serra. Período de inverno lá, dá temperaturas bem baixas, era inverno. E uma noite, ela, antes de dormir, ela perguntou, vocês tomaram banho? E a criança não gosta muito de tomar banho, né, por conta própria, e a gente não tinha tomado banho. E aí eu lembro que até meio, é triste, mas é meio cômico, porque o meu irmão falou assim, tomamos banho, ela falou, vou dar uma conferida aí, viu, se vocês tomaram. Aí eu lembro que meu irmão, ele passava saliva nas mãos e nos pés para tentar limpar os pés. Porque ela ia examinar os pés, né? Uhum. Mas não teve jeito. Quando ela chegou lá, que ela percebeu que a gente não tinha tomado banho. Antigamente, há anos atrás, a gente era de uma família pobre e não se tinha banheiro dentro de casa. Uhum. Os banheiros eram externos. Uhum. Não era, hoje tem suíte, né? Mas eram externos. E se usava muito um objeto chamado lá no Nordeste a gente chama de pinico, urinol, né? Isso. Que as pessoas que tinham necessidade à noite usavam aquilo para de manhã descartar, jogar fora. E geralmente se pegava colocava embaixo da cama, colocava ou da rede, debaixo da cama. Ia levantar, às vezes tropeçava. Isso mesmo. E às vezes se esquecia aquele negócio ali debaixo da cama, durante dias ficava podre aquilo ali. E eu lembro-me que nesse dia, ela colocou a gente por lá de fora, no quintal, para dormir com o cachorro. Pegou o pinico debaixo da cama, que acho que já tem uns 3 ou 4 dias que estava ali. Jogou o pinico em cima, deu um banho em mim e meu irmão. E a gente dormiu não, né? A gente passou a noite todo molhado com aquilo. Uau. Abraçado um com o outro, aquecendo o corpo um do outro. E a gente fez um juramento. E isso me emociona porque ele foi embora tem pouco tempo.
E ele foi uma das pessoas que eu mais tive vínculo nesse mundo. Porque ele foi quem sofreu junto comigo. Embora não chegou ao ponto de comer as próprias fezes, porque ele não tinha o problema que eu tinha intestinal. Mas ele disse assim, a gente não tem ninguém, mano. A gente só tem um ao outro. Então, eu cuido de você e você cuida de mim. E foi assim a vida inteira. Eu cuidando dele, ele cuidando de mim. Jerebias, tem aqui a participação de alguém que você cuidou também. Vamos saber quem é. É o Eduardo Ramon. Ele diz, meu pai é o maior homem que eu conheço, minha inspiração, meu super-herói. Te amo, painho. Uau. Papai também te ama, filho. Você sabe disso. Tem uma história que Deus prometeu que escreveria. Ele nunca permitiu, desde que o pecado entrou no mundo, que o pecado tivesse uma ação livre e contínua. E numa das frases mais importantes sobre isso, ele fala, eu visito a iniquidade até a terceira. Ele não está dizendo que ele vai estender uma iniquidade até a terceira. Ele diz que ele interfere para não passar dela. Então, é uma frase como essa, é uma frase de que houve uma interferência, um ciclo de maldade se rompeu e uma pessoa aqui se tornará um bom pai porque Deus interferiu. Ele interfere para recomeçar uma história. Deus não vai recomeçar uma história no final da história do mundo. A história do mundo é cheia de recomeços e de interferências de Deus. Disse assim, daqui para frente isso não vai ser transmitido, porque você poderia ter se tornado um pai horroroso, um monstro. E Deus fala, não, vai ser um... E aí, uma geração depois tem alguém falando assim, esse é o maior homem que eu conheço. Uma geração. E um filho fala assim, eu não sei... É a alegria, né, de você ouvir um filho falar, eu não sei o que é isso, eu sei o que sei são outras coisas. Essa é a obra-prima de Deus. Eu não sei o que é essa dor do meu pai, eu sei o que é esse homem curado, eu conheço o amor. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos com você, tem muito mais ainda de a gente se emocionar junto, de aprendermos juntos, como é que esse homem se dispõe a amar e perdoar, como é que ele é transformado, a partir de que momento. Até já. Olha a gente por aqui de novo, de volta no Entre Família, assunto de hoje, hein? Continua com a gente, tá bom? Continua, porque você vai entender mais o desenrolar dessa história que estamos trazendo por aqui no Entre Família. Mas antes, a gente quer fazer um agradecimento aos Anjos da Esperança e até para conhecer um pouco mais sobre o projeto e a campanha desse mês de março, tem uma reportagem que a Sara Rabit fez, trazendo informações direto de onde vem aí todo esse projeto do Anjo da Esperança com Cris Magalhães. Confere com a gente. O mês de março chegou e com ele uma campanha super especial do Anjos da Esperança. E para falar de anjos, é claro que eu estou aqui com o Cris. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Um prazer, tô em casa, né? Tô de família. Casa. Pra quem não sabe, gente, são 6 anos que ele tá em casa. Tá desde aí do início do Entre Família, né, Cris? Verdade. Desde o comecinho de 2019 ali, né? Então, primeiro programa do Entre Família, aquela junção. Eu digo, você nunca sai do Entre Família, você só agrega. Uma vez Entre Família, sempre Entre Família, né, Cris? E assim, vocês conhecem o Cris, né? Quem não conhece vai conhecer mais um pouquinho agora, que ele é esse cara aí super divertido, dinâmico, criativo. E é claro que a sua entrevista não vai ser muito normal. O pessoal faz um auê, mas por trás é um quebra-pau. Tá, Cris? Mas eu tô vendo que tá você vendo deu que tem uma uns negócios aqui? inventadinha, deu um negocinho. Essa caixa misteriosa, espero que não tenha nenhum bicho aqui dentro. Mas se tiver, a gente já fez do Entre Família também. Já fizemos, né? Ó, essa plaquinha aqui de verdadeiro e falso, como eu sou uma pessoa assim, que eu não vou deixar o desafio só pra você. Eu mesma trouxe um desafio pra mim, viu, gente? E aí, Cris, é aquilo que isso aí eu já tinha combinado com você. Então eu vou ter que falar, ó, se eu acho que é verdade ou se eu acho que não é. E aí o Cris vai confirmar, mostrar aí e explicar um pouquinho se você achar que tem necessidade. Gostei. Gostou? Você se colocou no desafio também. Tem que ser, né, gente? É não isso. vale jogar só pra você, né, Cris? Então vou convidar o pessoal de casa também. Então vamos lá, ó. Posso fazer minha primeira afirmação? Pode. O projeto Anjos da Esperança, ele nasceu para ser o projeto de sustentabilidade financeira da Rede Novo Tempo, que não tem departamento
comercial, não vende comerciais. Então, a Novo Tempo, a rede Novo Tempo é sustentada por doações. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Ah, verdadeiro. Essa eu tenho aí 99,9% de certeza, hein? Teve pegadinha? Teve pegadinha? Brincadeira, eu tava escondendo. Aí eu acreditei. A pegadinha foi agora, tá tudo certo. Ela acertou, é isso aí. Então, verdadeiro, gente. Novo Tempo não tem comercial, não tem publicidade. Somos mantidos pelo Espírito Santo e pelas doações, né? Benção. Bom demais. E a próxima, hein, Segunda Cris? sentença, então. Vamos lá, hein? Olha só. Em torno de 70% dos nossos doadores são homens. Homens? É. Acho que é verdade, hein? Porque o homem aí normalmente é aquele que cuida aí das finanças, né? Não, você errou. Ah, errei! São As mulheres! mulheres que representam, aqui tá um abraço pra mulherada aí, né? E um convite pros homens também, abrir o coração, mas as mulheres. Parabéns, As mulherada. mulheres é que detêm aí o maior número das nossas doadoras do Projeto Anjos da Esperança. E aí, terceira? A ideia de que, vamos lá, vamos pegar a jornada. Ano passado, ano 2025, nós tivemos em torno de 60 mil doadores no ano de 2025. 60 mil doadores? Isso. Nossa, é bastante doador, hein, Cris? Mas olha, eu acredito nesse projeto, eu acredito que tudo isso aqui é de Deus, então eu acho que é verdade. Não, foi mais! Foi mais! Ah, então tá bom, que bom que eu errei. Ano passado a gente teve um abraço para você que é Anjos da Esperança, mais 70 mil doadores, pessoas que de todo o Brasil, né, de qualquer valor, estavam participando conosco aqui. E agradeço, né? Porque é o coração, ninguém sabe quem vai doar, né? Então assim, a pessoa se sente, ela não é obrigada a doar. Então são doadores de peito aberto mesmo, focados na missão, que de alguma maneira fizeram uma, duas, tem pessoas que doaram todos os meses para que a gente possa manter a Rede Novo Tempo no ar. E agora, Cris, você também tá vendo essa caixa, Tô vendo essa aí. caixa misteriosa. Já Não brincou? fala as plaquinhas Essa ou não, não? essa aí já foi. Como é que é? Você já brincou de caixa misteriosa? Como é que funciona? Pro pessoal de casa que nunca brincou, é o seguinte: agora a gente vai falar sobre a campanha especial do Anjos desse mês de março. Só que não vai ser tão simples assim. Eu vou pegar algum objeto aqui dentro enquanto você estiver respondendo as minhas perguntas. E aí você vai ter que incluir esse objeto na sua fala. Já brincou? Já. Já? É uma brincadeira lá de casa com o Davi, com a Silvia. O José ainda não brinca porque tem 6 mesinhos. Mas a gente ama fazer essa brincadeira. Então vamos lá, ó. A campanha do mês de março, assim como todas as campanhas, ela tem um motivo especial. Qual que é esse motivo, Cris? Nós trabalhamos com missionários, tem sempre uma missão, e é sempre uma missão evangelística. O mundo está falando de anticristo, está falando da marca da besta, e está meio que perdido, não sabe o que fazer. E a Escola Bíblica, pensando nisso, a Novo Tempo está produzindo um novo estudo bíblico sobre Daniel e Apocalipse, Tcharam! que tem a ver com o que você está falando, porque a gente está aqui para te ouvir, como se fosse um fone de ouvido aqui. Como é que a gente vai produzir algo sem ouvir o que você está fazendo? Então, se você está com dúvida sobre anticristo, se você está com dúvida sobre justamente a marca da besta, as 7 pragas, então vai ter um estudo bíblico de Daniel e Apocalipse que vai ser produzido em abril. Nós vamos agora angariar fundos para produzir isso aí. E outra, aqui a gente não faz o quê? Não maqueia a verdade. É a transparência que faz parte do projeto Anjos da Esperança. Porque uma coisa é ser religioso, uma coisa é ser cristão. E a primazia do projeto é transparência para você. Então, nós queremos arrecadar fundos para que a gente possa pregar o Evangelho. Amém. Amém. E assim, Cris, eu já sou Anjo da Esperança. Eu tenho como fazer alguma coisa a mais para essa campanha, sendo que eu já sou um anjo regular? Nós temos 3 frentes. Quem já doa, continua doando todos os meses. Agora você vai fazer uma doação extra. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem faz uma doação extra, não abre só a carteira, abre o seu coração. Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com valor, meu querido. Então, você que doa mensalmente, ali todos os meses, agora vai fazer uma doação extra. E esse valor vai diretamente
para justamente a criação e o envio desse estudo bíblico. E olha só, nem sei o que é isso aqui. Medidor de Medidor, cozinha. e eu vou dizer uma coisa para você, não tem a ver com o valor que você vai doar. Coração não tem como se medir, porque é você e Deus nessa campanha. Falando nisso, o que a gente está medindo aqui e vendo que está fazendo falta é você que deixou de ser um doador. Então é o momento de você voltar a ser um anjo da esperança. E você que nunca doou, é o momento agora de você se medir nessa campanha. Dar um passo a mais. O que é isso aqui? Fio dental. Vou dizer uma coisa para você. Eu digo para você que o sorriso da esperança é de um missionário. Então eu digo para você, não existe fio dental para a questão espiritual. Existe propósito. O verdadeiro sorriso se dá com o coração, que não pode se medir, que não é com a carteira, mas sim com o valor de um evangelho que não é maquiado, é escrito por Jesus, onde as faces caem. Eu vou dizer uma coisa para você, eventos finais. Um estudo bíblico onde as faces da mentira vão cair e a verdade vai ser elevada. Como doar? Como é que eu faço? Tem uma coisa muito fácil. Para você que já é anjo, é só você doar através do nosso Pix, anjos@novotempo.com, que entra automaticamente. É fácil, querido. Vai sobrar até mais tempo para você tomar aquele chazinho, né? Por quê? Porque antes você tinha que pedir um boleto, esperar para vir no correio. Agora você faz o quê? Você cruza a perna, aponta o QR Code do seu celular, faz um Pix, entra automaticamente, você acaba tomando um chazinho, um gostinho de quê? De esperança, meu querido. Porque a ideia, a questão é tempo. E olha só, eu digo para você que para mostrar o que é verdade, mostrando que não tem a ver com o seu dinheiro, com valor, o sorriso de um missionário, aqui a gente não maqueia, inclusive mostra o presente em primeira mão que você vai ajudar a enviar. A cada R$50, por exemplo, você consegue enviar 10 exemplares desse. São 10 famílias que são impactadas pela verdade que tem Daniel em Apocalipse. E você vai poder dar aquele sorriso, sem maquiagem, que nenhum fio dental vai poder dar, porque é aquela paz que ninguém pode te dar, ninguém pode retirar, de ser um missionário, de ser um anjo da esperança. Sou um anjo, sou Novo Tempo, sendo parte do momento escatológico, o fim da história, eventos finais. Eu faço parte dessa história. O futuro Amém. já foi revelado. A pergunta é, eu estou preparado? Se sim, seja um missionário. Amém. Amém. Cris, parabéns! Você, olha, tirou vai de achar que a gente letra. combinou. Não combinamos, gente. Não tem nada de combinar. Não sabia é um nem o dom objeto. mesmo de Deus que esse homem Deus seja tem. louvado. Cris, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Que bênção ter você aqui com a gente. E você aí de casa, ó, você tem um mês inteiro aí pra fazer sua doação especial e pra virar um anjo. Um beijo, até mais! Legal, obrigado Sara, obrigado Cris, recado dado, hein? Seja você também um anjo da esperança. Pastor Aleixo. Nós ouvimos uma história aqui, estamos ouvindo uma história de tocar o coração, por muitas coisas. Nós estamos falando de que somos nós enquanto seres humanos. Enquanto uma história dessa vai soando, vai se pintando na nossa frente um retrato sem muita maquiagem do que é a humanidade. Mas a gente, quando pensa nisso também, entende até que ponto Deus interfere na humanidade. E a gente só pode, e essa história traz para a superfície isso, valorizar a salvação em Jesus quando a gente tem uma noção do que é que foi salvo de verdade. E essa é uma história, né? Quando a gente olha o tamanho do buraco, a gente fala, ah, sim, tem um Salvador, né? E nessa história tem uns passos em que sua vida foi virando, porque a gente está conversando com alguém aqui que está no lado de lá do sucesso, né? E uma das coisas que passa pela mente de todo mundo, que é o ponto de quebrar uma relação de opressão, é tomar consciência dela. Você já tinha essa consciência, mas de que maneira foi esse passo de quebrar o silêncio? Então, pastor, eu fui crescendo, né, desenvolvi a adolescência bem conturbada realmente, e no caso, seguimos caminhos diferentes, meu irmão seguiu um, eu segui outro, mas eu sempre tive vontade de construir minha família. Eu casei com a minha esposa, a gente teve 2 filhos, e até um tempo desse, como eu falei, eu guardava para mim, eu me mantia em silêncio, porque eu tinha vergonha, eu achava que as pessoas iam ficar com nojo de mim. Nossa, esse cara comeu isso, né? Eu não tinha coragem. E outra, eu sofria quando falava. Até que um amigo, que conhecia minha história lá de trás, falou, você precisa botar isso para fora, precisa contar. E eu fui convidado a um encontro de casais, um SCC, para dar o meu testemunho. Eu relutei, mas depois de muita insistência, eu fui. E eu contei a minha história pela primeira vez em público,
Foi quando meus filhos ficaram sabendo, que não sabia. A minha esposa sabia de alguma coisa mais por alto, mas não sabia de detalhe. E quando eu contei essa história num encontro de casais, foi libertador para mim. Eu achei que aquilo ia ser um sofrimento. E eu achava que a minha história, ela era uma história horrível. Mas depois eu descobri que a minha história é linda. É uma história de superação, de sucesso. Que aquilo que eu sofri lá atrás, Deus reverteu tudo, né? E quando eu contei, eu vi a repercussão, os casais vinham para mim, me abraçavam, eles choravam, diziam, nossa, irmão, que coisa linda, você é um herói, Deus foi contigo, né? E aquilo me trouxe bem, muito bem. E eu percebi que aquilo de feio, de ruim, e poderia ser transformado numa coisa boa, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, que é contar a minha história com um único objetivo. O objetivo principal é que outras pessoas que talvez tenham passado por traumas como eu, piores, não sei, semelhante ou menos, entendam que Deus, Ele pode mudar a tua história. E a gente, às vezes, tem uma ideia sobre o ser humano, nós sempre temos, né, uma ideia de nós mesmos que tenta negar o quanto nós somos necessitados e carentes. Quando se quebra o silêncio e se expõe uma fragilidade, se expõe uma vulnerabilidade, a gente se conecta com o que nós somos de verdade, seres humanos, desesperadamente carentes. Uma história como essa, ela escancara o quanto é isso, né? E eu digo para você que está me ouvindo que sempre, e aí eu digo que disse já no começo do programa, o primeiro passo nem sempre é visível. Você consegue perceber o que você fez, mas o primeiro passo sempre vem do Salvador. Eu tenho certeza absoluta, assim, sem nenhum medo de errar, que a interferência de Deus nessa vida fez com que todos os outros passos fossem tomados. A gente não busca o Senhor, a gente responde à sua busca. A gente não busca socorro, não temos essa capacidade. A gente responde essa busca. Em que momento na vida essa busca começou a se tornar ativa? Eu tenho certeza que na sua vida pode ter sido lá nos primeiros anos. Ou naquelas frases, em um momento numa educação religiosa infantil, onde a sementinha do Salvador foi plantada e que em outro se busca na memória e fala, eu tenho um Salvador. Mas não tenha dúvida, o primeiro passo nunca é seu. O primeiro passo sempre é de um Salvador. E nas agências que a gente tem, que Deus colocou no nosso redor, que colocou na gente, para que a gente estenda a mão. Essa ação de buscar ajuda, ela é fundamental e ela é vinculada, Darleide, diretamente à primeira ação. Uhum. Eu me reconheço, né? Tipo, não vai dar. Eu reconheço a minha fragilidade, reconheço a minha dor, reconheço a minha participação em algumas vezes, mas eu preciso reconhecer que deve haver uma força fora de mim. E a gente não pode romantizar isso, né? Ou tornar essa ajuda do jeito que eu quero que ela seja, né? Bom, ele conta, e a gente chama de quebrar o silêncio, né, de um segredo guardado há tanto tempo, nesse momento, em lugar até mesmo, e a história dele é um tanto atípica em algum momento, porque em lugar de ele buscar ajuda, ele se reconheceu oferecendo ajuda, né? Então, a partir do momento em que ele conta a história e vê que pessoas se identificam e elas se ligam a isso, considerando a mão de Deus em preservá-lo, considerando a superação que isso tudo significou, cada um vai se identificando no seu lugar. E então ele diz, a minha história, em lugar de ser lugar de desonra e feiura e nojo, é uma história que pode ser transformada em luz para alguém enxergar nisso tudo a mão de Deus. Então, mais do que buscar ajuda, ele já aparece oferecendo ajuda, enfrentando as consequências da vida assim, aberto para experimentar a graça de Deus e distribuí-la, transbordar. Depois de um intervalo, nós vamos conhecer a filha dele, que está aqui com a gente, mostramos no comecinho do programa, e ela vai contar a versão dela na relação com este homem, o seu pai, que poderia ser um péssimo pai, mas já tivemos a participação do filho, que mora nos Estados Unidos, dizendo, esse é meu herói. Até já, fica com a gente. Para nós ganharmos todo o segundinho aqui no programa que ainda resta, nós vamos agora ouvir a Joeli, que é filha do Jerebias, e ele que conta para a gente até aqui dos dramas vividos, de uma experiência traumática vivida com a sua madrasta, enfim, por meio de tantas outras pessoas que lhe faltaram.
Mas agora queremos ouvir da filha, que só soube da história do pai quando já era adolescente, não é, Joeli? Tudo bem com você? Tudo bem? Sim, quando eu fiquei sabendo, quando eu tomei noção, né, de tudo que tinha acontecido com ele, para mim foi muito chocante. Eu não imaginava que a pessoa que eu mais amava no mundo, desculpa, Imagina. tinha passado por tantas coisas e tantas injustiças que na nossa cabeça, assim, imaturo infantil, são coisas que a gente vê na TV e não imagina que às vezes estão tão próximas da nossa realidade, né? Então, eu, quando criança, eu tinha aquela visão do meu pai de super-herói, mas no sentido de alguém intocável, alguém que sabia de tudo, que resolvia tudo, que não tinha problemas. E aí, com a maturidade, com essa história, eu comecei a ver meu pai como um homem, um ser humano, um super-herói da vida real, né? Alguém que tinha realmente uma história de superação na vida real, não era um filme, eu comecei a admirar ele ainda mais. Você em algum momento se perguntou, pai, ou perguntou pra ele, pai, por que você não contou pra gente? Claro. E ele respondeu o quê? Ele, como sempre, né, como fez a vida toda, estava buscando da forma dele nos proteger, né, preservar a nossa infância e dar pra gente uma realidade diferente daquela que ele teve. E que com certeza ele conseguiu fazer isso com maestria, não é porque ele está aqui, mas todo mundo que me conhece, que conhece a nossa história, sabe que meu pai é uma pessoa que onde eu vou, a fama de ser filha dele é algo positivo, é algo que me abençoa e que me segue. Então eu sou muito grata a Deus por isso, porque ele tentou e ele conseguiu, através da sabedoria divina, mudar e preservar a nossa infância e fazer completamente diferente daquilo que ele viveu. Que lindo! E a pergunta para você, Jerebias, a essa altura apesar de tantos outros detalhes, de tanta curiosidade que desperta em quem escuta a sua história, querendo saber mais, mas um programa de televisão não dá, meus amores. Mas por que os apresentadores não ficam quietos e deixam ele falar sozinho? Não dá, meus amores. Mas eu vou pular para uma pergunta que é chave. Como você perdoou as pessoas que lhe faltaram ou as que estavam presentes e foram tão cruéis com você? Não existe outra resposta a não ser Deus na vida da gente. É a presença de Deus. Eu conheci Jesus quando eu era pequeno e ele foi meu companheiro a vida inteira. Foi ele quem ditou a minha história. Foi ele, quando eu me entendi de gente, que eu resolvi construir uma família. Eu prometi que ia blindar minha família, que ia protegê-los o mais que eu pudesse, e errei algumas vezes, eu sei, mas errei tentando acertar. Mas eu não conseguia guardar mágoa, guardar rancor, nem ódio de nenhum deles. Nem da pessoa principal, que foi a minha madrasta, que ainda hoje a encontro, eu converso com ela, eu não tenho problemas com ela. Ela sabe disso, se até ela estiver me ouvindo, ela sabe que eu estou falando a verdade. Meu pai muito menos, a minha mãe biológica também, que estão todos vivos. Eu só tenho uma explicação. O perdão é divino. O perdão não é nosso. A gente só aceita o que Deus propõe e a gente simplesmente... E isso foi um dos motivos, além de quebrar o silêncio, foi um motivo da minha libertação. De eu poder criar minha família bem, estar casado hoje há 30 anos com a mesma esposa, nunca separei, porque eu prometi para mim e para Deus que nunca ia dar uma madrasta para meus filhos. Graças a Deus. Nem um padrasto para minha filha, Deus me livre. E isso foi um dos motivos de eu conseguir superar. Porque se eu não tivesse perdoado e tivesse guardado resquício, rancor, algum tipo dessa coisa, eu talvez não tivesse conseguido a superação que consegui hoje. Então, graças a Deus, prometi para o Senhor, para Deus em primeiro lugar, e Deus me deu essa graça. E hoje eu tenho, graças a Deus, dou palestras, participo de eventos, de encontros quando me chamam, sabe? Conto minha história, que é bem maior do que isso, que realmente no programa a gente não consegue contar detalhes que existem. Hoje a gente participa de um pequeno grupo, de um PG só para casais lá em Caruaru, que é muito bom, por sinal, e de ajuda para casais. E assim eu consigo, graças a Deus, entender que a minha história não é uma história feia. A minha história é uma história bonita, de superação. O que ficou para trás ficou. Eu já não sinto mais hoje aquele gosto na boca mais. Isso já ficou no passado. Não preciso mais. Eu uso enxaguante bucal, mas não por esse motivo. Mas pelo motivo normal que todo mundo usa, né?
Então, por quê? Porque eu consegui perdoar. Isso é o mais importante. Se você não consegue, você não conseguiu o perdão, você não vai conseguir sair do buraco onde você estava. Libertar sua mente. Queridos, nós vamos falar de traumas, memórias traumáticas, nós vamos falar do apoio terapêutico, nós vamos trazer profissionais no nível da Sandra Barilles. Há estudo, ciência, muita ciência envolvida no trato com a mente humana, mas não é possível fugir do significado e da grandeza do que carrega em si uma história como essas, da presença de Deus, do agir de Deus. Há cantinhos da alma da gente que não tem terapia e não tem terapeuta que alcance. Quem desata os nós mais profundos, mais apertados, quem desfaz as feridas mais profundas da alma é a mão divina do Senhor. E aqui está mais uma história que prova isto. Obrigada, Joeli, por ter vindo acompanhar o seu pai, por contar a sua versão, ainda que rapidamente, de quem é este homem na sua vida, mas pelo sorriso, pela delicadeza. Tá ali a família no telão, olha ali, pra gente ver toda a esposa maravilhosa, como é o nome dela? Elisângela. Elisângela, um beijo para você. Ali os filhos, a família linda, que Deus os abençoe. Olha só. Meu aniversário de 50 anos aí. Olha, todo vestido de gala, passeando com o filhão. Que lindo. E olha só, você que fica impactado com uma história como esta, vendo o resultado do agir de Deus, quer saber mais sobre como Deus oferece esse poder para perdoar, pede a revista Lar Doce Lar, nós vamos enviar para você. Queremos compartilhar essas experiências e focar no amor de Deus que nos ensina a amar também. Obrigada, queridos. Deus os abençoe. Eu que agradeço. Obrigada de verdade. Bênção demais. Vamos ver o que o pessoal de casa diz sobre tudo que ouvimos e vimos por aqui, né, Vinal? Verdade. Interações que vão chegando para a gente aqui na tela. Vamos lá. Clara, ela diz o seguinte: boa tarde. Somos em 4 irmãos, sempre apanhamos de cinta da nossa mãe, principalmente os 2 caçulas, incluindo eu. Sempre tive muita revolta em lembrar disso. Quando tentei falar com minha mãe, ela disse, você não mereceu? Hoje todos nós somos pessoas de bem e felizes, mas com traumas e ansiedades, incluindo até uso de remédios. Tá aí, participação da Clara, contando um pouco da realidade dela também, apanhando, né? Bastante ali quando criança. Tem mais interações para a gente por aqui. Vamos lendo todas na sequência já, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Somos participação anônima, né? Boa tarde, amores. Pegou, amores. Quando eu tinha 4 anos, uma pessoa se tocou em minha frente. E aos 11, fui tocada por um total estranho e quase não consegui fugir. Sempre achei que tive algum tipo de culpa. Hoje, em terapia, vejo que isso impacta em alguns aspectos da minha vida que nem tinha percebido. Que bom que você vai estar no caminho e vai dar uma guinada nessas memórias, nesses sentimentos instalados aí, amada. Deus abençoe a você. Agora, a Antônia, Lê. Feira de Santana, na Bahia. Nossa, que história difícil. Vivi um pouco disso. E hoje em dia, por mais que a vida tenha mudado, eu me pego chorando por conta dos meus traumas. É isso. Quem mais? Tem mais alguém para cá? Luciana, de Natal, Rio Grande do Norte. Boa tarde. Passei por rejeição na infância. Hoje, com 58 anos, tenho ainda gatilhos que me levam a pensar que estou sendo rejeitada novamente. Muito difícil. Um abraço para você, Luciana. Um abraço, obrigado. amada. Participou com a gente pelo YouTube ali, deixando o recado. Maria, boa tarde. Tenho traumas de quando eu sofria violência doméstica. Passei 7 anos nessa vida e hoje não consigo ver mulheres sofrendo. Meu corpo treme todo e choro bastante. Graças a Deus me libertei depois que decidi não viver mais essa vida. Um abraço para você também, Maria. Nosso carinho. Boa tarde. Aos 17 anos sofri uma violência sexual, tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos, mas às vezes me sinto ainda como uma adolescente, humilhada e machucada. E vejo que isso atrapalha o meu relacionamento com o meu marido. Diante de todas essas histórias que nós estamos agora pegando recorte delas, a nossa esperança é de que a história compartilhada aqui no programa de hoje já tenha carregado em si muito consolo para cada uma dessas histórias e outras tantas que só nos assistiram agora. De você considerar que não
há que viver sob esse peso, essa dor, essa história se repetindo em sua memória, em seus sentimentos uma vida inteira. É possível e é real que haja uma intervenção em todos os sentidos possíveis direcionados por Deus. E aqui está uma ferramenta onde você pode estudar sobre esse tema, na revista Lar Docilar. Você pode se valer do conteúdo que nós estamos oferecendo gratuitamente, você pode se valer da terapia, você pode se valer de pessoas que abraçam, que a entendem, que reconhecem a sua dor e que estão juntas, mas nunca se esqueça de que tudo isso é Deus se prontificando a te oferecer meios de você viver algo novo. A presença de Deus em sua vida faz toda a diferença, como fez na vida do Jeremias também, do Jerebias. Josebias. Eu estou toda hora trocando, mas enfim, ficou. Deus abençoe. Eu queria dizer duas coisas para você. Um é de um texto paralelo no livro de Gênesis, que é muito importante para a gente compreender quando Eva se vê na realidade do pecado e na realidade da opressão que iria suceder depois do pecado. Deus fala uma frase para ela: seu desejo será para o teu marido, ele dominará você. Deus não está sentenciando, ele está dizendo de uma realidade que o pecado traz, do mais forte, que usa de violência e diminui a vida do mais fraco. Mas essa frase não termina aí, porque depois ele vai dizer para Caim a frase com os mesmos termos: o pecado está aí, à porta. Se você não dominar ele, ele dominará você. Aí a gente compreende o que ele estava querendo dizer. Quando o pecado domina a mente de alguém, esse alguém vai ser violento para o outro. Se eu não domino o pecado, alguém será e terá seu desejo dominado por mim. Uma segunda realidade, e essa é muito, muito importante, é que a gente, em algum momento, reduziu o ser uma nova pessoa em ter uma nova moral. Explico melhor. Geralmente, quando a gente fala assim, olha, Deus me transformou, a gente fala de alguém que bebia e não bebe mais. Deus me transformou, alguém que roubava e que agora não rouba mais. Alguém que tinha vícios e agora não tem mais. E essa transformação vigou em hábitos. E eu quero te dizer um negócio assustador. Essa transformação nem sempre é sobrenatural. Tem muita gente que deixou de fazer essas coisas e Jesus não tem nenhuma participação nisso. Nenhuma. A maior parte das coisas que a gente fala que é o milagre da conversão não precisa de Jesus para acontecer. É possível sim parar de beber sem Jesus. É possível parar de roubar sem Jesus. É possível fazer uma maior parte das coisas que a gente fala que são estritamente morais. Agora, quando você pega uma criança que apanha desde os 2 anos de idade e não se torna um monstro depois, não tenha como você fazer isso sem Jesus. Quando Paulo diz assim que quem está em Cristo, nova criatura é, ele está dizendo para você, e isso é a parte que você mais presta atenção, de que transformar uma pessoa em outra e o clamor para Senhor, eu preciso ser uma nova pessoa, não se restringe a uma pessoa que é má, viciada e maldosa. Porque os males que a gente sofre às vezes nos impedem de viver bem e você precisa ser uma nova pessoa, senão você não vai conseguir. Alguns traumas que a gente sofreu nos impedem de viver o restante da vida em amplitude e se você não for uma nova pessoa, você não vai conseguir. Algumas pessoas sofreram uma violência sexual na infância e ela precisa ser uma nova. E que se você encontrar uma pessoa como esses relatos que foram agora dados e hoje ela está vivendo plenamente, bem casada, não tenha dúvida, ela é uma nova pessoa. Transformar uma pessoa em uma nova criatura não é só para o opressor, não é só para o violento, é para todo mundo. Porque você também não consegue, depois das pancadas que você tomou, ser aquilo que você precisa ser. A história que você ouviu hoje é de uma nova criatura. E a nova criatura não significa só sobre culpa. Significa que no mundo mal a gente simplesmente não consegue. Se a gente não se transformar em uma nova criatura, e aqui tem um homem que se tornou um pai excelente, que um filho tem coragem de ficar do lado dele na televisão dizendo assim, é a melhor pessoa que eu conheço. O que é isso? É uma nova criatura. Exatamente. É uma nova pessoa. Talvez a sua oração de hoje deva ser assim, Senhor, eu não estou fazendo nada de errado, mas eu preciso ser uma nova criatura por causa das coisas erradas que me fizeram. Eu tenho um adoecimento tão profundo e um trauma que me impede de viver. E essa pessoa que está tão danificada por tantas pancadas que tomou, não vai ter conserto. Ela precisa ser uma nova criatura. Quando Deus entra, Ele salva todo mundo. E eu termino dizendo para você, um dia Jesus entrou num banquete
E tinha um homem, Simão, violento, opressor, maldoso, que colocou no pecado uma mulher que estava lá com perfume quebrado aos pés de Jesus. Jesus salvou Simão. Sim, e ele salvou aquela mulher também. E ele salvou os discípulos. A única pessoa que não foi salva na festa toda foi aquela que não quis ser salva. De restante, quando Deus entra, Ele salva todo mundo. Ele salva o enteado, Ele salva a madrasta, Ele salva o pai, Ele salva você, Ele salva quem machuca, Ele salva o machucado. Afinal de contas, nós o conhecemos como Jesus, porque Ele livrará seu povo dos pecados dele. Nós chamamos Ele de Salvador. Ele me faz uma nova pessoa. Você que hoje está sofrendo com a sua dor, peça para Deus a mesma coisa. Senhor, me faz uma nova pessoa, uma que supere esse tipo de dor e que um dia clamei por misericórdia e hoje eu sou um misericordioso. Obrigado, pastor. Obrigado a você que esteve com a gente ao longo desse programa e não perca amanhã, viu? Amanhã é um assunto muito sério também, que vamos conversar por aqui, uma realidade que parece distante, mas às vezes pode estar bem perto de você. Crianças desaparecidas. E olha só que dado alarmante, 66 crianças no Brasil desaparecem por dia. E olha só, a gente vai falar dentro desse assunto aí também, até lembrando a história do Josebias aqui, que muitas vezes, até os dados trazem isso, começa dentro de casa, quando as crianças vivem um lar conturbado e querem fugir, querem sair do meio daquilo tudo e querem fugir de casa. Então, trazendo aí um alerta e um olhar bem presente para dentro dos nossos lares e como a gente tem cuidado da nossa família. Não perca, amanhã, tá bom? Beijo, meus amores. Vem aí o Vida e Saúde, terça na cozinha, cozinhando com inhame. Beijo. Até amanhã. Valeu!